Boa tarde, gente. Eu prometo que, eu garanto para vocês nunca vão ter ouvido tanta mentira numa palestra como agora, tá? Porque a gente vai falar exatamente disso, da história falsa da medicina e da religião. O pessoal que fez faculdade de medicina, história da medicina é disciplina, tem disciplina de história da medicina na faculdade ou não? Tem? Não tem? Ei, nem como optativa, assim? Que miséria. Então, tem muita lenda por aí sobre a relação entre medicina e religião. A gente vai ver algumas, então, nessa palestra. A gente anda tão preocupado, hoje a gente fala o tempo inteiro de fake news, né? Fake news para lá, fake news para cá. Só que existe também a fake history, que eu chamo, né? Então, o que é a fake history? Isso aí eu pedi para a inteligência artificial imaginar o Heródoto, né, que é o pai da história, furioso da vida com o pessoal que espalha fake history. E aí a inteligência artificial do Google me devolveu esse cara aí. O que é fake history? É uma afirmação factual sobre algum episódio histórico, mas que é falso, mentirosa. Assim como fake news, né, é uma afirmação factual sobre alguma coisa que é falsa. Né? Hoje a gente tem a mania, às vezes, de confundir a opinião das pessoas, críticas, bota tudo ali no negócio de fake news. Fake news não. O conceito de fake news, eu trabalho com isso todo dia, eu sou jornalista, né? A gente tem que ficar identificando aí onde é que a gente vê notícia falsa por aí. É uma afirmação factual. Se alguém te disser que eu estou hoje em Curitiba dando palestra, é fake news, porque eu não estou em Curitiba, estou em Franca, certo? A fake history é isso, é uma afirmação factual mentirosa sobre algum episódio histórico. Vou dar alguns exemplos de fake history para vocês, envolvendo ciência e religião. O caso Galileu, eu falei hoje de manhã, né? Dei uma pincelada bem rapidinha, assim. Muito do que... É verdade que o Galileu foi punido pela Inquisição 2 vezes? Sim, isso é verdade. Agora, um monte de outros detalhes do caso Galileu, que a gente ouve por aí, são mentirosos. Né? Daria para fazer uma palestra inteira só sobre isso, mas não é o nosso caso hoje. A história da Terra plana, quantas vezes vocês já não ouviram dizer que na Idade Média os cristãos acreditavam que a Terra era plana? É falso, é mentira. Né? Os cristãos sabiam que a Terra, os ocidentais sabiam que a Terra era esférica desde os gregos antigos, né? O Eratóstenes tinha calculado a circunferência da Terra com uma precisão absurda, né? Havia algumas pessoas na Idade Média que acreditavam que a Terra era plana, mas era uma minoria muito pequena e que não tinha nenhuma influência no debate público. A história do Giordano Bruno, por exemplo, Giordano Bruno foi queimado pela Inquisição? Sim, foi. Qual é a fake history? É de que isso teria acontecido por causa das ideias científicas dele. Essa história do Giordano Bruno, a gente viu até... quando eu era criança, tinha aquela série Cosmos, do Carl Sagan, né? Eu adorava aquilo. E aí, alguns anos atrás, refizeram o Cosmos com um outro apresentador, que é o Neil deGrasse Tyson, e no primeiro episódio tinha uma historinha animada do Giordano Bruno, mentirosa. Até historiadores ateus, no dia seguinte que o programa foi no ar, tinha historiador ateu dizendo, gente, isso aí que passou na National Geographic é mentira, sobre o Giordano Bruno. Tem muita mentira sobre a história da relação entre ciência e religião. A gente deve isso especialmente a duas pessoas, que eu chamo aqui de mestres da fake history. Tá? Um deles é o John William Draper. Ele era filósofo, químico, historiador, e em 1874 ele escreveu um livro chamado História do Conflito entre a Religião e a Ciência. Um pouquinho depois dele veio o Andrew Dickson White, é o fundador da Universidade Cornell, é uma grande universidade, uma universidade importante nos Estados Unidos, que escreveu então em 1896 esse livro chamado História da Guerra entre a Ciência e a Teologia na Cristandade. O
que esses dois livros dizem? Qual é a principal ideia desses dois livros? É de que ciência e religião são antagônicas. Elas estão em conflito. O conflito é intrínseco, não tem como. Não tem outra relação possível entre ciência e fé que não seja de conflito. E aí eles usavam um monte de exemplos históricos para comprovar isso, só que esses exemplos históricos que eles usavam, a maioria era mentira. Né? E veja, não são dois Emanés. Um é o fundador de uma universidade importante nos Estados Unidos, outro era um químico importante. Né? Esses livros tiveram muita difusão na época em que eles foram lançados, eles ajudaram a criar, a moldar a mentalidade que muita gente tem hoje sobre ciência e religião. A gente deve a esses dois caras, esses dois mentirosos aí. Né? Só que agora, aí um aviso importante, tá? Fake history é uma coisa e a tese do conflito é outra. O que é a tese do conflito? A tese do conflito eu vou passar bem rapidinho para vocês. Tem um dos pioneiros do estudo da relação entre ciência e fé, que é o Ian Barbour, já falecido também. Ele criou um modelo de quatro maneiras de se entender a relação entre ciência e fé: o conflito, a independência, o diálogo e a relação mais íntima entre elas, a inclusão, digamos assim. Ciência e religião estão juntas, né? A integração é a palavra que ele usa. A tese do conflito diz isso: ciência e fé não tem como se conciliar, porque elas disputam os mesmos espaços de explicação sobre de onde veio o mundo, quem nós somos, para onde vamos, por que o mundo existe. E diz que a ciência e a religião brigam por essa mesma explicação. Então, por isso, ciência e religião não tem como caminhar juntas. A tese da independência, por exemplo, é um pouquinho diferente. Ela diz que ciência e religião podem coexistir desde que cada uma se mantenha no seu domínio específico. Né? E aí o diálogo e a integração, o próprio nome já diz um pouquinho, né, que a ciência e a religião, existem temas que são comuns a ambos e ali elas podem conversar, e a integração, que é o último modelo, diz que não, a verdade é uma só. A ciência e a religião são maneiras diferentes de se chegar a essa mesma verdade, então em muitos aspectos elas vão ali se juntar, ajudar a oferecer uma explicação abrangente para alguma coisa que a gente sabe. Então, tese do conflito é isso. Tem gente que defende a tese do conflito, que realmente acredita que ciência e religião não podem coexistir, não podem nem dialogar, mas que sabe que muita coisa que se diz sobre a história da ciência e da religião é mentira. Por outro lado, tem outras pessoas que acreditam que sim, que ciência e religião podem conversar, que pode haver uma integração sadia entre ciência e religião, mas que por algum motivo acreditam nessas histórias todas aí que eu vou mostrar para vocês, ou nas que eu já mostrei, que acreditavam que as pessoas achavam que a Terra era plana na Idade Média, por quaisquer motivos, né? Ninguém é obrigado a ficar pesquisando a fundo sobre esses assuntos, né? As pessoas têm outros interesses e tal. Então, o meu objetivo nessa palestra é mostrar um pouquinho dessas histórias falsas que tem a ver com a história da medicina, né? Já que a gente está num ambiente com muita gente da área da medicina, eu escolhi destacar um pouquinho essa área, porque tem muitas histórias, algumas até que vocês talvez nem conhecessem, outras que já são bem mais populares. Eu vou começar com aquela que provavelmente é a mais popular dela, né? A história de que na Idade Média a Igreja Católica tinha proibido a dissecação de corpos para estudo. Muita gente, eu já tinha ouvido essa história até antes de começar a escrever sobre ciência e religião. Muita gente já deve ter ouvido falar, porque realmente é uma história muito popular, e eu vou dar um exemplo para vocês disso. Olha só, esse aqui é um texto da Folha de 2008, tá? Já não é tão novo, escrito pelo Hélio Schwartzman. Ele está dizendo ali, eu só destaquei aquele trechinho. Eu nem lembro sobre o que ele estava falando nessa coluna aí, mas em um momento ele diz assim:
Esta gente, ao defender a proibição pura e simples, eu acho que era a proibição de pesquisa com embriões humanos, tá? Mas eu não tenho certeza. Repete os argumentos com os quais a Igreja Católica impedia a dissecação de cadáveres e promovia outros vetos francamente obscurantistas. Então a gente ouve essa história, por exemplo, de que a Igreja proibia que as pessoas dissecassem corpos na Idade Média, e aí o pessoal já começa a florear, né? Porque o Leonardo da Vinci, aí começa que o Leonardo da Vinci tinha que ir nos cemitérios escondido à noite para conseguir os cadáveres que ele usava lá para fazer os estudos de anatomia dele, não sei o quê. Eu li aquela biografia do Leonardo da Vinci, que é do Walter Isaacson, não achei nada disso lá, porque é mentira mesmo. Ele não precisava fazer isso, tá? E eu vou mostrar para vocês por que ele não precisava fazer isso. Aí fazendo a pesquisa, eu achei essa ilustração aqui. Isto é uma dissecação realizada na Universidade de Montpellier, na França. Tá? Vocês estão vendo já, só pelo tipo de desenho ali, que é uma ilustração bem antiguinha, né? Sabem de quando é essa ilustração? 1363, meião da Idade Média. Como é que esse negócio estava num livro de 1363, se a Igreja Católica proibia as pessoas, os acadêmicos de medicina, os estudantes de medicina, de dissecar corpos? Sendo que isso aqui está descrito no livro, que é uma dissecação realizada numa universidade. O mais estranho, o mais louco, é que a primeira vez que eu vi essa ilustração, foi um amigo que me mandou no livro didático da filha dele, e no livro didático estava escrito isso, que a Igreja Católica proibia a dissecação de corpos na Idade Média, e eles me botam uma ilustração que é da Idade Média mostrando uma dissecação de corpos. O pessoal que fez o livro, sei lá o que deu neles, né? Não tem explicação racional para não prestar atenção. Qual é o problema, né? Como é que é um negócio tão contraditório no livro de história? E aí qual que é a verdade, então, sobre isso? Se a Igreja não proibiu a dissecação de corpos? De fato, nunca houve essa proibição. E, gente, a Igreja Católica, ela é muito rigorosa com documentação. Qualquer bula, qualquer decisão papal, qualquer decreto, não sei o que, é escrito, é arquivado. Não tem o negócio, o Papa falou da boca para fora e ninguém registra isso e o negócio começa a valer. É tudo escrito. Se houvesse uma proibição, estaria arquivado em algum lugar isso aí nos arquivos do Vaticano, né? E não existe, os historiadores já têm acesso a esse material. Tanto não era proibido dissecar corpos, que a Igreja Católica, os católicos, tinham um hábito, quando uma pessoa morria com fama de santidade, o corpo do coitado do santo era literalmente esquartejado, assim, porque todo mundo queria um pedacinho, queria uma relíquia. Por exemplo, alguns santos, eles examinavam o coração para ver se o coração tinha alguma coisa diferente ali das pessoas normais, porque era uma pessoa que estava mais próxima de Deus. Então, sei lá, vai ver, Deus concedeu alguma graça para ela especial, ou não sei o quê. Então se investigavam os corpos dessas pessoas, né? Isso bate de frente com a lenda de que não se podia abrir o corpo de ninguém, né? Além disso, nunca houve, por exemplo, a igreja, se fosse verdade que a igreja tinha proibido a dissecação, seria porque a dissecação seria um fenômeno comum em culturas anteriores, mas nem os gregos nem os romanos praticavam a dissecação de corpos assim com frequência, tá? E por último, tinha uma questão que a dissecação ela era mal vista, sim, mas não por motivo religioso, por motivo social, porque ela envolvia uma espécie de humilhação da pessoa. Imagina a pessoa ser colocada ali, né, nua numa mesa, porque as dissecações eram uma espécie de espetáculo na época, né? A pessoa era colocada ali, nua numa mesa, e os médicos ali abrindo o corpo dela, não sei o que, isso era humilhante, especialmente para a família da pessoa que estava sendo dissecada ali na ocasião. E a dissecação
estragava completamente o corpo, ela não podia para o sepultamento. Então, o que acontecia? Algumas cidades, sim, passavam legislação dizendo que você não podia dissecar ninguém da cidade. Porque a família da pessoa estava ali e isso ia ser socialmente degradante para aquela família. Você podia dissecar alguém de fora, sei lá, algum forasteiro que veio e calhou de morrer na cidade, ou um bandido, alguma coisa assim, aí era permitido dissecar. Se fosse uma pessoa da cidade ali, com família e tudo mais, aí não podia. Tá? Esse era o único tipo de restrição que se podia ter, e não era uma restrição de autoridade religiosa, era uma restrição de autoridade civil. Quem normalmente alega, inventa essa história da dissecação, diz, tem uma bula do Papa Bonifácio VIII, esse daqui, o Papa Bonifácio VIII, é um afresco que está na igreja de São João do Latrão, em Roma. Porque foi Papa Bonifácio VIII que proibiu a dissecação. Então de fato, tem um documento do Papa Bonifácio VIII, mas que não tem nada a ver com dissecação de corpos. Ele tem a ver com uma outra prática. Bonifácio VIII foi Papa na época das Cruzadas, né? Então, os exércitos cristãos iam lá para o Oriente Médio, tentar libertar Jerusalém, ou tentar ajudar, na época que Jerusalém estava sob domínio dos cristãos, tentar ajudar a manter, porque os muçulmanos estavam tentando reconquistar e não sei o quê. Aí morria, o cavaleiro morria, morria longe de casa, né? Os cavaleiros franceses, ingleses, alemães, não sei o que, estavam lá no Oriente Médio, morriam em batalha. O que se costumava fazer, né? Porque não dava para ficar carregando o corpo eles não queriam enterrar o cavaleiro lá, queriam que ele fosse enterrado de volta na terra de onde ele vinha, né? No seu país natal, queriam devolver o corpo para a família e tudo mais. Só que não dá para ficar carregando o corpo para lá e para cá, morria muita gente e tal, não tinha como. O que se fazia, às vezes? Então, meio que se cozinhava o corpo para os ossos descolarem da carne, e aí ficava só a ossada. A ossada era muito mais fácil de carregar, não carregava doença, enfim. Existia esse hábito na época das cruzadas, e foi esse hábito que o Papa Bonifácio VIII proibiu. Então ele determinou que quem morresse em batalha fosse enterrado lá onde morreu, né? Não ia ter como trazer o corpo de volta para a Europa. E aí, por causa disso, se confundiu de propósito, ou sei lá, se não foi de propósito, é o que menos interessa, mas se confundiu com a ideia de dissecar corpos na Idade Média. Então, na verdade, a proibição que existiu foi para essa prática específica, que não tinha nada a ver com dissecar ninguém, né? Mas que o que ganhou o mundo foi a outra versão, que é uma versão mentirosa de que a igreja não permitia que as pessoas dissecassem os corpos. Aí uma outra história que eu também li na Folha, a Folha de São Paulo vai ser citada mais algumas vezes aqui, é a história do Papa que mandou matar os gatos pretos. Essa é um pouquinho menos conhecida, mas saiu na Folha de São Paulo também. Essa é uma colunista da Folha, que é veterinária, e ela estava escrevendo, acho que tinha alguma novela aí do Aguinaldo Silva, que tinha alguma história com gato preto, eu sei lá, não sei, não acompanho novela, não sei da história, mas em algum momento ali ela diz, olha lá, em 1232, Papa Gregório IX incluiu os gatos, especialmente os pretos, na lista dos seres hereges, condenando muitos deles a queimar na fogueira da Santa Inquisição. Foi o auge da perseguição a esses animais, que durou séculos. Então ela está botando na conta do Papa, né, uma matança de gatos pretos na Europa medieval. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: a gente tem ali, né, a cidadezinha medieval, tem lá seus gatos. A cidade medieval não é assim aquele primor de limpeza, tem ratos também, né? Se você acaba com os gatos, sobram só os ratos, né? E os ratos vão se multiplicando. 1200 e bolinha, se você tem muito rato, o que você tem? Peste negra.
Então, a peste negra na Europa é culpa do Papa, que mandou matar os gatos, e aí acabou com o predador dos ratos, os ratos se espalharam, todo mundo ficou doente, né? Então, olha só, a igreja católica causou a peste negra na Europa, digamos assim, ou pelo menos uma das ondas de peste negra, né? Foram várias. Então vamos lá, vamos desmentir essa história também. Quem fala dessa história do gato preto alega essa bula de 1233, chamada Vox in Rama, que é do Papa Gregório IX. A única verdade da história é essa: existia uma bula e existia um Papa chamado Gregório IX, ele publicou uma bula nesse ano. Essa bula, ela é muito específica, ela não é uma ordem de matança de gato indiscriminada por toda a Europa. Era uma bula que foi enviada para o clero de uma cidade alemã específica, porque naquela cidade alemã o Vaticano estava recebendo histórias de que havia uma espécie de culto ao demônio ali, naquela cidade. E esse culto tinha uns ritos de iniciação que incluíam uma estátua gigante de um gato preto. Nem era um gato de verdade, era uma estátua gigante de um gato preto que falava. Histórias que chegaram lá no Vaticano e o Papa achou que era verdade e resolveu agir para avisar os católicos lá daquela região que estava acontecendo esse negócio. Então, a bula é só isso, é só para avisar as pessoas: olha, está tendo esse negócio aí nessa cidade, vocês não se metam com esses caras, porque isso é culto ao demônio, vocês não podem participar disso aí, não sei o quê. Não tinha nenhuma referência a matar gato preto, a matar qualquer tipo de gato, não incitava nada, até porque o gato da história nem era um gato real, né? Um animal real, era uma estátua. Não tem referência. Além disso, tem uma outra evidência, que a mortalidade da peste negra, ela foi idêntica em regiões cristãs e em regiões não cristãs, né? A peste negra, ela veio da Ásia, né? Então, assim, se fosse verdade essa história de que uma determinação papal de caça aos gatos teria sido responsável por uma proliferação de ratos e que permitiu que a peste negra se espalhasse, a mortalidade seria diferente, os dados seriam diferentes da Europa em relação a outros lugares onde essa determinação do Papa nunca tivesse chegado ou não fosse colocada em efeito. Mas não, é tudo a mesma coisa. Então, aí mais um exemplo de como uma lenda, e essa lenda a gente não sabe de onde veio, né? Mas se popularizou graças ao trabalho daqueles dois autores que a gente viu lá no começo da palestra. Aí, mais uma lenda, a história de que na Escócia, a igreja protestante escocesa tinha proibido os médicos de aplicar anestesia às mulheres que iam dar à luz. Tá? Outra maluquice, outra história. De onde veio isso aí? Isso aí está no teto da Capela Sistina, né? Eu já falei para vocês hoje de manhã, se vocês tiverem a oportunidade de ir a Roma, vão lá ao Museu do Vaticano, chegou na Capela Sistina, vocês fiquem lá o tempo que precisa, porque aquilo lá é acho que é a maior obra de arte que a gente já viu na vida, assim. E lá no teto da Capela Sistina tem a história, desde a criação da luz, né? A história do Gênesis ali. Então, em determinado momento, tem ali o pecado original e a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Quando Adão e Eva são expulsos, o que Deus diz para eles? Né? Entre outras coisas. Então, está ali, um trechinho do Gênesis. Deus disse também à mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores. Então, segundo a lenda, os líderes escoceses, os líderes protestantes escoceses, não queriam que as mulheres recebessem anestesia, porque ter dor durante o parto era uma ordem divina.
Então, se você dá anestesia para a mulher, você está desafiando Deus, você está desobedecendo Deus. Não, a mulher tem que sentir dor quando dá à luz. Essa é a lenda. Então, agora a gente vai ver a verdade. O primeiro que descobriu os efeitos anestésicos ali os médicos que me ajudam aqui, o que era clorofórmio, o éter, que é o primeiro anestésico assim que se dava para as... então primeiro éter, né? O James Simpson, que foi o primeiro médico a usar anestesia, ele já meio que antecipando que poderia haver algum tipo de resistência religiosa baseada naquele trechinho da Bíblia, ele escreveu um panfletinho curto, com vários argumentos também religiosos, porque o James Simpson também era um cristão. Ele usou vários argumentos religiosos ali para mostrar, não tem problema, aplicar anestesia, não estou desobedecendo a Deus, não estou desafiando a ordem que ele deu ali e tal. Então ele escreveu um panfletinho, e esse panfletinho foi muito bem recebido. O James Simpson recebeu respostas positivas até dos Estados Unidos. Então, ele matou qualquer possível oposição de ordem religiosa à anestesia. Ele acabou com aquilo antes que o negócio pudesse surgir e se ganhar força. Ele foi muito inteligente nesse sentido, né? Isso não quer dizer que não tenha havido uma ou outra contestação ao uso da anestesia com base bíblica, né? De fato houve, né? A igreja calvinista na Escócia, alguns pastores calvinistas, e foi uma minoria, de fato se levantaram contra a anestesia, mas logo depois, graças àquele panfleto que o James Simpson já tinha publicado, essa resistência durou muito pouco, tá? Passaram alguns meses e já não havia mais registros de que houvesse alguma contestação de ordem religiosa à aplicação de anestesia às mulheres durante o parto, né? Então, as críticas que vieram depois eram pontos fora da curva. Para a maioria dos médicos, para a maioria da população em geral, esse negócio da anestesia já estava tranquilo, já estava pacificado, é isso aí mesmo, ninguém está desobedecendo a Deus. Um fato específico que popularizou muito a anestesia no Reino Unido foi o fato de a Rainha Vitória ter sido anestesiada quando deu à luz um dos filhos. Aquilo ali, digamos que foi um ponto importante para consolidar a aceitação da anestesia para as mulheres que iam dar à luz, né? Depois daquele episódio, a resistência praticamente acabou, né? E nesse argumento religioso, nesse panfleto religioso e outros líderes religiosos, para defender a anestesia, eles fizeram uma analogia muito curiosa. Porque quando Deus bota Adão e Eva para fora do paraíso, ele não diz só que a mulher vai dar à luz com dores. Deus também diz, comerás o pão com o suor do teu rosto. Quer dizer, o trabalho vai dar trabalho, a partir de agora. Então, qual é a analogia que eles fizeram? Era a época da Revolução Industrial, né? Século XIX, Revolução Industrial a todo vapor, máquinas para isso, máquinas para aquilo. O que eles... se Deus disse que é para a gente suar trabalhando, para a gente ter esforço, se cansar, a máquina também não é uma desobediência à ordem divina? Mas ninguém está aqui falando para a gente ir lá destruir as máquinas porque Deus mandou que o homem suasse para trabalhar, né? Então, também a anestesia, se a gente usa a máquina para facilitar o trabalho, vamos usar a anestesia para facilitar o parto também. Se um não é errado, o outro também não é, porque os dois estão no mesmo discurso de Deus ali no Gênesis, né?
A mulher vai dar à luz com dores e o homem vai suar para trabalhar. Se pode máquina, pode anestesia também. E se não puder anestesia, então vamos começar a sair quebrando as fábricas todas aí, porque a máquina também vai ser uma desobediência à ordem de Deus. Aí o negócio... Aí o pessoal não se convenceu, né? O que houve, então, a gente acabou de ver, objeções religiosas à anestesia, pouquíssimas. Houve algumas objeções de ordem médica, porque tratava dos efeitos da anestesia sobre a consciência do paciente. Alguns médicos, no comecinho ali, eles argumentavam, mas se eu anestesiar minha paciente, ela não vai conseguir responder aos meus comandos, ela não vai conseguir fazer a força necessária para expulsar a criança. Né? Eram objeções desse tipo, que logo também a prática mostrou que não faziam sentido. Na verdade, então, houve mais objeção médica do que religiosa ao uso da anestesia, e essas objeções também foram resolvidas relativamente rápido. E a última historinha, então, que eu tenho para vocês é a história do Papa contra a vacina. Tá? Infelizmente, eu não consigo botar o vídeo aqui para vocês, porque não está no YouTube, está só no Globoplay. O padre Reginaldo Manzotti, que é uma figura bem conhecida entre os católicos, foi no programa do Jô, anos atrás, divulgar um livro dele. E aí, conversa vai, conversa vem, eles estavam falando ali de algumas coisas de prevenção de doença, e o padre Reginaldo estava contando que ele tinha tirado a água benta da paróquia dele, lá em Curitiba, por causa de gripe H1N1. E aí o Jô perguntou, mas tem caso de gripe transmitida por água benta? E aí o padre Reginaldo falou, parece que teve e tal. E aí ele falou, e a gente tem que ver que a igreja, ela sempre teve um cuidado muito grande com a saúde das pessoas. Aí o Jô Soares interrompe o padre Reginaldo e diz isto aqui. Não, mas nem sempre. Por quê? O Papa Pio X, proibiu Louis Pasteur de ceder vacina, porque vacina era um anátema, um perigo, um pecado. Em que sentido? Porque se é vontade de Deus que as pessoas fiquem doentes, então com a vacina você também estava desafiando a vontade divina. Esse era o argumento. E isso foi o que o Jô falou. E aí o padre Reginaldo ficou meio assim, não sei. Ele foi pego de surpresa, né? Ele não sabia a resposta certa, então ele deu lá uma desviada e não sei o quê, e eu não posso culpá-lo, porque ninguém era obrigado a saber a história certinha, né, do Papa e do Louis Pasteur. Mas primeiro, a gente já começa com um problema. É verdade isso aí que o Jô falou? Então vamos começar a ver os problemas dessa afirmação. Tá, aqui estão os dois personagens da história, o Pasteur e o Papa Pio X. Pasteur morreu em 1895. Pio X foi eleito Papa em 1903. Então a história já é impossível de acontecer, porque quando Pio X virou Papa, Pasteur já estava morto. Não podia ter havido esse diálogo entre o Papa e o Louis Pasteur, porque ele é cronologicamente impossível. Né? Ninguém tinha máquina no tempo na época, né? Tá, mas e essa história de que algum Papa proibiu vacina? Aconteceu? Pode ser que o Jô tenha simplesmente se enganado com os personagens, mas ele acertou na história? Que teve um Papa que proibiu vacina, só não foi o Pio X e só não foi o Louis Pasteur? Então vamos lá. Papa Leão XII foi Papa entre 1823 e 1829. Atribui-se a ele esta frase: quem quer que recorra à vacina deixa de ser filho de Deus. A varíola é um juízo de Deus e a vacina é um desafio lançado ao céu. Então era a época em que estava começando a ficar popular a vacina contra a varíola, né? A primeira, se não me engano. Então é isso que dizem que o Papa Leão XII disse, tá? Qual é o problema então com tudo isso? Não tem fonte primária. Lembram que eu falei? A Igreja Católica documenta tudo. Não tem registro do Papa Leão XII ter dito ou escrito aquilo ali.
Então, fonte primária não existe. A primeira menção a essa frase do Papa Leão XII foi feita 50 anos depois da morte do Papa. A primeira vez que aparece essa frase. E quem escreve isso é uma historiadora inglesa chamada Georgina Godkin. Ela fazia parte de uma corrente da história muito ideologizada. Era uma corrente influenciada por ideias de que a humanidade caminhava num sentido linear, digamos, da superstição, que seria a religião, até uma era de luz, assim, que seria a era da ciência, né? Então, era uma maneira de deixar mal um líder religioso, fazendo uma afirmação claramente anticientífica. Então, o que acontece, né? Essa historiadora, ela inventou essa fala do Papa Leão XII. Essa fala não existe, a historiadora inventou. Na época não tinha agência de checagem, né, para ir lá verificar e tal. O negócio foi, né? O pessoal engoliu. Qual é a verdade sobre a questão da vacina no Vaticano? Os estados pontifícios, hoje, o Vaticano é uma areazinha muito pequenininha dentro de Roma, ali cercada por muros. Na época do Leão XII, havia os estados pontifícios, era uma área grande da Itália, todo o meio da Itália pertencia ao Papa, era governada pelo Papa. Os estados pontifícios tiveram entre os primeiros estados europeus a adotar as políticas de prevenção, a variolação, que foi o precursor da vacina, e depois a vacina contra a varíola, né? Antes de muitos outros países europeus. E Leão XII não mexeu em nada disso, né? Pelo contrário, as fontes da época, as fontes primárias da época do Leão XII diziam isso: a varíola em Roma estava controlada, não era preciso ter medo da varíola em Roma, porque as políticas de vacinação do Papa eram muito boas. Roma tinha números muito bons, né? Essa lenda, ela ressuscitou nos anos 60 do ano passado, num contexto bem específico, que eu vou passar para vocês. Esse é o Papa Paulo VI. Paulo VI foi Papa de 1963 até 78. Paulo VI escreveu uma encíclica em 1968, chamada Humanae Vitae. É a encíclica que confirma a proibição para os católicos de usarem contracepção artificial. Opinião sobre essa proibição não nos interessa aqui, tá? Se está certo, se está errado, quem gosta, não gosta. Qual é o contexto? Um autor que ouviu essa lenda faz alguns anos foi caçar as fontes. E ele foi pegando, ele ouviu numa palestra, ele foi lá e falou com o palestrante. O palestrante disse, eu li no livro não sei tal. Aí o padre foi lá no livro não sei tal. No livro não sei tal tinha uma nota de rodapé dizendo que essa história do Papa que tinha proibido a vacina estava na obra não sei das quantas e tal. Ele foi investigando, foi caçando as referências, até chegar numa palestra de 1966. Ele não conseguiu avançar mais que isso, tá? Aquele livro de 1879 foi uma descoberta depois que o padre tinha escrito esse relato, é que se descobriu que a história estava também nesse livro. E foi a palestra que seria a primeira, o último lugar que esse padre encontrou a história do Papa que proibiu a vacina, era uma palestra contra a proibição de contraceptivos. Qual que era a ideia? A ideia é assim, a pessoa que deu a palestra falando, olha, a igreja já errou no passado quando ela proibiu a vacina, ela está errando de novo quando está proibindo a contracepção. Então foi um uso ideológico de uma mentira histórica sobre um Papa que teria proibido uma vacina lá no começo do século XIX para atacar o Papa Paulo VI, dizendo que ele estaria errado agora também, como um antecessor dele, o Leão XII, estava errado lá naquela época. Mas tudo mentira, uso ideologizado. E aí eu termino, então, o que a gente faz, né, quando a gente vê um negócio desses?
a gente vê uma afirmação que soa esquisita para a gente, que não parece, isso aqui tem cara de ser fake history. Vamos atrás das fontes. Vamos procurar fonte primária. Em que livro está isso? Quem disse isso? A pessoa que disse isso está dizendo isso baseado em quê? Vamos atrás, vamos fazer o que esse padre fez também. Lembrar que tem muita gente que passa essas histórias para frente de boa fé. Não é gente que está querendo difamar a religião e por causa disso sabe que essa história é mentirosa, mas diz mesmo assim. A gente cresceu ouvindo isso, cresceu ouvindo a história do Galileu, cresceu ouvindo a história do Jordano Bruno, cresceu ouvindo que a igreja proibia a dissecação. E aí o pessoal passa para frente, sem refletir. Tá? Por que eu digo isso? De saber que as pessoas às vezes estão divulgando de boa fé? Porque a gente não pode... Eu já trabalho com isso faz mais de 15 anos. Quando eu leio umas histórias dessas, vocês assistiram Divertidamente e lembram da raiva, né? Quando eu leio um negócio desse, a raivinha na minha cabeça já quer ir lá pegar o painel e mexer em tudo, né? Não, a gente tem que corrigir com tranquilidade, tá? Um caso, a gente achou fake history sobre ciência e fé, eu e minha esposa, achamos no livro didático do meu filho mais velho. No livro do meu filho mais velho, tinha lá a história da Terra plana, que os cristãos da Idade Média achavam que a Terra era plana. Eu peguei, mandei um e-mail para a diretora, muito educadinho, dizendo: senhora diretora, olha só, no livro, na página tal, do livro tal, eu sou pai de 2 crianças que estudam aí, a gente achou essa afirmação não é verdade por causa disso, eu espero, vou ficar muito feliz se a senhora orientar os professores para que não repitam essa história na sala de aula. E a diretora me respondeu, agradecendo, e sim, vamos orientar os professores. Era um colégio católico, ainda joguei o negócio, olha, e é uma história que difama ainda a igreja católica, a gente não quer que os nossos filhos ouçam esse negócio em sala de aula, né? A diretora foi muito legal e, de fato, parece que fizeram lá a orientação para os professores. Se eu tivesse mandado um e-mail dizendo: vocês não fiscalizam as porcarias dos livros que vocês recomendam para os alunos e não sei o quê, porque é tudo mentirado, eu teria a mesma resposta? Eu não sei, eu não gostaria de pagar para ver, eu preferi ser educadinho, recebi uma resposta positiva. E, finalmente, mostrar a história verdadeira. O Emmanuel falou de um livro que está traduzido para o português, se chama Galileu na prisão, Terra plana e outros mitos sobre ciência e religião. É um livro excelente. Leiam, comprem, leiam esse livro. Algumas das histórias que eu trouxe aqui para vocês nessa palestra estão nesse livro, tá? E mais umas 20 outras sobre ciência e religião. São historiadores, 25 historiadores que pesquisaram essas lendas para ver se era verdadeiro ou não, e trazem ali um monte de fontes para mostrar que na verdade era tudo lenda, e mostrando qual é a verdade sobre esses fatos. Se a gente não se informa, se a gente não procura saber, a gente não tem como corrigir, né? Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. No finalzinho aí a gente vai responder perguntas também, tá? E mais uma vez ali os perfis de mídias sociais, para quem quiser acompanhar meu trabalho, e o livro tá lá atrás também, para quem quiser. Eu estou assinando, vou assinar no intervalinho, assino depois do debate também, tá bom? Muito obrigado, gente.